Isso a gente tem que defender isso de coração. Eu acredito nisso. Então, eu queria então que vocês, quando eu falei da hipótese da reunião aqui no dia 8 e convidar vocês para participar da reunião do Conselho, que nós vamos mostrar. Esse projeto está na Câmara, vamos mostrar. Se vocês forem na Câmara, né, não sei se você já viu lá, tem um mapa que mostra esses lotes na cidade toda. Né? Vocês aprovaram um outro em junho para 4.000, né? Que permite 4.000 habitações, e esse é só da Prefeitura. Foi mais fácil a gente fazer. E vamos mandar um terceiro que pega áreas ambientais, e vão incluir, inclusive vamos incluir aquele terreno que nós pedimos à Justiça para desocupar, que tirou vocês lá o ano passado, lá no Adriana Silva anterior, que aquilo ali é uma área ambiental, e ela estará incluída nesse outro projeto que ainda falta mandar para, está sendo preparado para mandar para a Câmara. Bem, então, gente, Belo Horizonte cresceu de uma maneira muito desordenada desde os anos 50, 60, 70, com crise econômica. E o que aconteceu? A cidade, quando eu cheguei aqui, tinha 800 mil habitantes, foi para 2.400.000. Em 5% da área são aglomerados chamados informais, né? Não é cidade formal, onde tem quase 500 mil pessoas, 21% da população está em 5% da área. O que nós temos hoje? Número de assentamentos existentes, 215. Aqui está falando 19% da população, eu tinha um número. Domicílios em assentamentos existentes, 130 mil. Número de vilas e favelas, 185. Aqui tem uns conjuntos habitacionais, não importa muito. Então, número de famílias em alto risco, 3.789. Há 10 anos atrás, em 2003, quando morreram várias crianças no Morro das Pedras, né? Tinha 14 mil famílias em área de risco em Belo Horizonte. Então, agora eu vou tentar organizar melhor meu pensamento, né? Essas ocupações começaram lá atrás, de diversas formas. Teve um prefeito que chegou, entregou uma área de risco, né, para milhares de famílias, e que até hoje ainda está sofrendo processo de regularização, de urbanização, de proteção, etc. Né? Uma quantidade de criminosos, que nenhum deles foi preso, até hoje ninguém me contou se algum foi preso, lançaram loteamentos em áreas ambientais, loteamento clandestino, aprovaram o loteamento da prefeitura, fizeram de outro jeito, e as famílias de boa fé compraram esse negócio, né? Outro dia eu fui na inauguração da urbanização de um conjunto lá que tinha 100 e poucas famílias, de uma área, parte dela ambiental. Nós gastamos R$20 mil por habitação para fazer a urbanização ali, daquelas 20 famílias. Fizemos porque era do OP, foi votado, a gente cumpriu, né? Então, nós temos em Belo Horizonte cerca de 10% da área, as pessoas não têm tido propriedade. 10% da área. São mais de 100 mil domicílios. Na cidade formal tem até 6 salários mínimos. Na cidade formal, não estou falando dos assentamentos, tem 46 mil habitações sem título de propriedade. 46 mil. Dessas 23 mil, a gente regulariza com providências legais de engenharia de papel, de cartório, etc. Gastando algum dinheiro, porque tem que pagar no cartório, etc. Outras 23 mil, até 6 salários mínimos, precisam de 130 milhões de reais de infraestrutura de arruamento, de galeria pluvial, meio-fio, etc., para poder regularizar. Você só regulariza se for urbanizado, senão você não traz para a cidade formal. Bom, então, os desafios que nós temos, vocês imaginam.
60 ou 50 mil famílias morando em habitações, digamos, inadequadas, por vários motivos, né? Ou que moram em habitação que consome mais de 30% do aluguel, tem 2 famílias, etc, etc. Isso é possível resolver. Agora, você não resolve em menos, eu diria, de 8 anos para frente, daqui para frente, né? Desde que o governo federal continue com Minha Casa Minha Vida no ritmo que vem fazendo. Espaço para isso nós estamos arranjando. E esses outros 10 a 15 mil que eu falei, daqui umas 3 semanas a gente vai poder anunciar o local. Então, o que nós precisamos fazer? Se vocês ocupam uma área privada, como é o caso lá do Dandara, eu não fiquei ausente. Eu chamei o proprietário e disse, vamos conversar, vamos tentar intermediar um acordo. Eu fiz uma proposta para ele, que ele levou ao juiz, e eu sei que eu visitei o juiz depois, lá no Barro Preto, a prefeitura aprovaria um projeto que ele queria fazer lá e ele daria 300 apartamentos para os ocupantes. E nós sabemos que as famílias que inicialmente entraram lá e que nós cadastramos e que tinham condições de ser beneficiadas não passavam muito mais do que isso. Houve a reunião lá no fórum, não sei se algum aqui estava presente, e a liderança falou para o juiz, não, eu não quero apartamento, eu quero um terreninho para eu criar meu porquinho e minha galinha. Foi exatamente, o juiz falou isso para mim, né? Então, assim, bom, aí lá vocês sabem o que aconteceu, virou um loteamento, compra, venda de terreno, etc. Eu, sinceramente, não sei como resolver aquilo. Assim, em primeiro lugar, nós não temos dinheiro para desapropriar terreno privado para fazer habitação. Nós não temos dinheiro para isso. Nós vamos arrumar dinheiro, a Câmara até aprovou um pedido de empréstimo que nós fizemos lá, para complementar os projetos de Minha Casa Minha Vida. Esse projeto do Capitão Eduardo, que são 2 milhões de metros quadrados, 5 mil ou 6 mil habitações, vai ter que fazer estrada, vai ter que fazer escola, posto de saúde, vai ter que fazer ponte, vai custar, além do que o dinheiro do governo federal, mais uns 80 milhões de reais. Então, eu tenho que pegar empréstimo para fazer infraestrutura para terreno que a gente vai conseguir. Eu não posso sair desapropriando um terreno privado para assentar quem está lá. Mas se for para assentar, nós ainda teríamos que fazer, se for dentro da Minha Casa Minha Vida, teria que se enquadrar nos critérios, gente. Não pode ser qualquer família. Tem uma lei federal, tem uma lei municipal que fala quem é que se habilita ao Minha Casa Minha Vida. Mas, dentro do que vocês falaram, suspensão de liminares. O que for terreno público, que a prefeitura entrou com um pedido, nós podemos suspender, sei lá, por 2, 3 meses, sei lá, combinar isso com o judiciário para a gente colocar essa comissão para trabalhar e ver o que faz. O Zilá Expósito, essa ocupação de 10 dias para cá, se foi promovida por vocês, eu achei um despropósito. Quer dizer, no meio de um processo de marcar reunião, de conversar, de negociar, se foram vocês que foram lá, quer dizer, é como se fosse uma guerra, né? Que os dois lados estão tentando negociar e o tiroteio e as mortes continuam. Bom, tudo bem. Tentando organizar para não ficar bagunçado. Bom, então, assim, nós estamos falando de 3 mil famílias, né, gente? Não é um universo tão grande. Agora, se as ocupações continuarem, seja espontânea, seja ou não, em área pública, em área de proteção ambiental, né? Apesar do Estado não estar querendo cumprir muito essas reintegrações de posse, nós vamos ter que continuar pedindo reintegração, não vai ter jeito, né? Nós temos que proteger o patrimônio público, isso é obrigação até constitucional do prefeito, né? A gente não forçou nada, não forçamos nada. Nós, esse caso mais recente, foi esse lá do Dorothy, que o juiz deu e que foi revogada, foi
um procurador da prefeitura, aquele assunto estava até esquecido, ele foi lá e pressionou e tal, e conseguiu eliminar. Não foi, nós não priorizamos esse assunto de desocupação. A gente entra exatamente para dizer, peraí, a porteira não foi arrombada, vamos com calma, a gente tem uma política habitacional aqui no município, vamos conversar sobre ela. Então essa é a nossa posição. Então o nosso convite para vocês era que vocês também, de boa fé, procurassem se informar sobre o que nós estamos fazendo, o que é possível fazer, se associassem a essa política, se cadastrassem no Minha Casa Minha Vida. Ninguém perde nada com isso. Ninguém perde nada com isso. Nós podemos também, voltando um pouquinho atrás, nós não temos como suspender liminar de propriedade privada que alguém foi lá no juiz e pediu, gente. O Dandara era um terreno privado. Nós não temos dinheiro para desapropriar aquilo. Os advogados são bons, já conseguiram. Pois é, então assim, nós não temos dinheiro, tá certo? E aquilo lá vai continuar jogando uma torrente de esgoto na barragem da Pampulha, e que nós estamos lá gastando um dinheirão para despoluir. Né? Então, não é bom para a cidade, a vizinhança não gosta, né? A quantidade de associações de moradores que nos procuram e falam, olha, nós não aguentamos mais aquilo lá, sei lá por quê, eu digo, eu não posso fazer nada, eu não vou lá tirar o pessoal à força, nem vou lá desapropriar, não vou construir nada lá. Eles não aceitaram um acordo com o proprietário, o que eu posso fazer? Né? Essa é a minha resposta. Né? Bom, então, esse tipo a gente não consegue mexer. As que são nossas, nós podemos suspender por um tempo para a gente conversar, sem nenhum problema. As áreas AEs, o Valadão, com a equipe dele, hoje é um especialista nisso, o pessoal do planejamento urbano, nós podemos analisar, se não tiver nascente, se não tiver córrego, quer dizer, você tem que proteger, senão, lá no Dandara aterraram lá um brejo que estava impedindo a aprovação do projeto do proprietário há 3 anos na prefeitura. Hoje, na minha gestão, não leva mais 3 anos não, mas foi aterrado lá, quer dizer, os ocupantes cometeram crime ambiental lá no Dandara. Né? Cortaram as árvores todas, aterraram os córregos, as nascentes, é uma área ali de nascente na bacia da Pampulha. Bom, então, essas que têm possibilidade de passar para a AES 1, a AES 2, sei lá o que for, né? Tudo bem, a gente pode passar. Agora, o que nós vamos fazer na sequência? Como é que nós resolvemos isso depois? Né? A prefeitura tem dinheiro para ir lá urbanizar, mas por que você está urbanizando a ocupação que começou agora 2 anos atrás e tem a nossa de 20 anos atrás que você não chegou lá ainda? É um problema político para a gente ver o que vai fazer. Né? Nós já fizemos plano global estratégico específico em aglomerados e ocupações que dão 71% da população. E boa parte deles nós já estamos fazendo obra. Né? Já fizemos ou estamos fazendo obra. Então era bom que vocês também conhecessem o plano de obras que nós temos hoje. Onde é que a prefeitura está intervindo, onde ela vai intervir nos próximos 2, 3 anos. Né? Tem muita coisa acontecendo e que vai gerar até, inclusive, muita habitação nova. O outro ponto é a instalação o zoneamento. Então, o zoneamento nós vamos discutir caso a caso. A questão da infraestrutura. Por que o Ministério Público proibiu a instalação dessas infraestruturas no passado? Porque com essa quantidade de loteamento clandestino, de loteamento irregular, de invasões, à medida que se colocava a energia lá, colocava água, o proprietário continuava vendendo lote, está vendo? Está tudo regular, a prefeitura está errada, a Copasa veio aqui, botou água, a CEMIG botou luz, as pessoas continuavam comprando, inclusive em área ambiental. Então, até onde eu sei, essa decisão, esse TAC foi feito em função desse tipo de situação, não foi em função da questão política, vamos chamar assim, de movimento habitacional. Agora, eu penso que, aí é sugestão minha, que o Ministério Público poderia avaliar isso, mas, digamos, discriminando, né?
não fazendo uma coisa genérica. Não sei se legalmente isso é possível, porque se abrir de novo, né, voltar ao que era antes, adeus planejamento urbano, né, gente? A gente está fazendo um esforço muito grande para organizar melhor a cidade, né, sem exclusão, e se abrir de novo esse negócio, a gente não tem essa capacidade de fiscalização tanto assim. Quando vai ver, então, a Polícia Federal prendeu recentemente um loteador no terreno do Patrimônio da União, lá no Capitão Eduardo, por denúncia nossa, porque nós estávamos lá olhando a área para a gente comprar. Olha só, nós temos que comprar a área da União. Nós compramos para fazer apartamento para o pessoal que está saindo lá da área da futura rodoviária, e estão olhando o resto do beira-linha. E aí chegamos lá, pô, tem um loteamento aqui. Então era a área do governo federal. A Polícia Federal foi lá e prendeu. É lógico que nós chegamos e vimos, mas nem sempre a gente consegue ver, né? A comissão, tudo bem, o Valadão pode, junto com o Coronel Bicalho, liderar esse processo. Eu entro quando for chamado, né? Participo também com toda boa vontade. E, bom, suspensão liminares, aquelas que tiverem sob nosso governo. Quais são os liminares que são conferidos pelo município em área de termos privados? Eu não sei se, normalmente, isso a gente não faz, tá certo? É apenas quando está em mistura. É só o caso que fez a demolitória. Ah, bom, a demolitória. Bem, gente, lá é cidade formal. Lá é cidade formal, loteamento formal, classe média também. Toda vez que há risco de desabamento na cidade formal, pessoal de classe média, a gente pede para sair ou intima a sair com o apoio da justiça, porque as pessoas estão correndo risco de vida. Nós não temos necessariamente que demolir aquilo. Eu vi as fotos daquele lugar lá na época de chuva, a rua estava rachando em cima. Ali, se vier a acontecer, espero que não aconteça, será um desmoronamento de condições, digamos, catastróficas ali. Porque vai vir a rua por cima, né? Por saúde que assiste lá, teria que sair também, né? Então, assim, a questão de fazer obra para segurar, nós teríamos que pedir dinheiro lá do Ministério da Integração. Nós estamos fazendo 20 e tantas obras de contenção, 33 obras de contenção atualmente em Belo Horizonte, inclusive daquele caso lá do Estoril, não? Como é que chama? Não, Buritis. Que nós vamos cobrar lá da construtora porque ela fez uma obra errada, né? Então lá nós fizemos porque estava ameaçando outros prédios ainda para cima. Então esse caso lá, sinceramente, do ponto de vista de engenharia, devia chamar aqueles nós temos consultores aí, uns professores da universidade que são voluntários, e pedir para eles darem uma olhada lá antes que a chuva comece, né? Então, o pessoal de classe média, quando a gente pede para sair, nós não oferecemos abrigo para ninguém, gente, né? Não é pessoal carente, então a gente não oferece. Agora, se tiver carente, nós temos que ajudar, ou dar bolsa moradia, ou oferecer abrigo, etc. Lá não tem ninguém de classe média não, ao contrário. Lá nem água nem luz tem. Bom, então deve ter pego um outro pedaço, porque o que eu vi é uma rua... Aglomerada seca. Bom, então eu posso estar falando de um lado, você está falando de outro. Você saber isso aí, Pode ser que eu esteja falando de uma fotografia, você está falando de outra. Ok, mas isso a gente verifica, tá bom? A política é essa. Vou dizer para vocês, olha só um caso emblemático, Torres Gêmeas. Todo mundo conhece a história, foi invadido lá, ocupado lá, sei lá, tempos atrás. Tem reintegração de posse do proprietário daquilo, da época, o governo nunca quis executar, né? Ou seja, as pessoas saíram por causa do incêndio, um prédio, depois outro foi... Nós pagamos bolsa moradia para todos. Agora nós fomos olhar, tem gente que tem casa no interior, tem carro, tem tudo. Aquilo ali era para fazer negócio. Até hoje você não cortou nenhuma bolsa moradia dessa, apesar da minha cobrança, né? Não é justo. Perfeito. Tem gente ganhando aí algo que não deve ganhar. Me perdoe, então só pedir que o senhor rever essa situação. Então,
desse caso do Cafezal, Ok. porque tivemos audiência pública, o coronel esteve, o coronel trouxe claramente que o prefeito não aceita passar nem Bolsa Família, nem outra casa. Então, rever a situação. Podemos estar confundindo as coisas. Vamos checar, tá, Adriano? Não vamos polemizar isso agora não, porque nós podemos estar falando de coisas